Meu nome é Ana Carolina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho nessa edição do seminário. O meu trabalho ele é intitulado Ao Gosto do Ministro, Portinari e o Mecenato Capanema, e ele é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado em História, que eu estou fazendo na Universidade Federal do Espírito Santo, sob a orientação da professora Almerinda Lopes. E nessa pesquisa eu analiso a relação do Portinari com o Estado, através do uso das suas correspondências como fonte documental. E eu achei interessante trazer esse tema para o grupo de estudos de arte pública, porque, como muitos sabem, o período do primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, que vai desde 1930 até 1945, é um período que ficou conhecido pela intensa participação de intelectuais e artistas nos quadros da burocracia estatal, seja ocupando funções e cargos públicos, seja executando trabalho sob o mecenato estatal, como foi o caso de Portinari. E é interessante observar que o Portinari ele vai despontar como artista, como pintor no cenário nacional justamente nesse momento, nas décadas de 1930 e 1940, e ele vai ser um dos pintores que mais vai receber encomendas para atuar junto à burocracia estatal, especialmente na esfera comandada pelo intelectual mineiro Gustavo Capanema, que era o Ministério da Educação e Saúde. O Capanema era uma figura que ficou conhecida por sua ousadia de ideias, mas que possuía uma visão muito instrumental e objetiva da arte. A arte para ele deveria ter uma finalidade. Então, ele desejava ver materializado seu legado cultural e artístico à frente do Ministério da Educação e Saúde na construção do novo edifício sede do Ministério. Então, ele vai interferir e dar palpites na decoração artística dessa nova edificação. E o Portinari ele é convidado a executar pintura mural nas paredes desse edifício. E um dos trabalhos que vai ficar mais conhecido são os murais que fazem alusão aos ciclos econômicos nacionais. E o Portinari, apesar do destaque que ele tem enquanto artista, com esse trabalho, ele vai ter um destaque muito grande, tanto no cenário nacional quanto no internacional. Ele, em uma carta que ele envia ao literato Mário de Andrade, que era um amigo pessoal, um grande amigo seu e um dos principais missivistas, ele vai desabafar com o Mário de Andrade, vai dizer que ele acha que o trabalho que ele faz pro Capanema nesse ministério não valeu a pena, não financeiramente, porque financeiramente ele foi bem pago, mas pelo tempo que ele gastou, porque ele vai ser convidado em 1936 e vai fazer esses murais até 1945, em um período em que ele estava sendo muito requisitado como artista, que ele precisava viajar, então para tudo ele precisava pedir a autorização do ministro, ele fica preso, a essa encomenda. E também pelas constantes intervenções e palpites, porque o Capanema ele vai definir o tema que ele gostaria de ver materializado nesses murais, e ele também vai sugerir as leituras que deveriam orientar os trabalhos, Então, apesar dessas intervenções, o Portinari ele consegue dar uma leitura própria, principalmente nos murais dos ciclos econômicos, onde ele enfatiza o trabalhador, que é uma característica da sua pintura e da sua visão artística, Mesmo com as intervenções do ministro, ele consegue conferir o seu olhar artístico, a sua interpretação artística à obra que ele executa. Mas ele se sente extremamente incomodado com as intervenções do Capanema. E é um momento em que ele, enquanto artista, ele acredita que ele está executando uma obra patriótica